A fórmula da manifestação rápida, o código secreto que cria milagres. Capítulo 1. O despertar da centelha criadora. Feche os olhos por um instante, respire. Sinta o ar entrando em você como se fosse uma energia dourada ativando algo sagrado dentro do seu peito. Agora imagine que dentro de você existe uma pequena chama. Ela sempre esteve aí, desde o seu primeiro suspiro, desde antes de você ter um nome, uma história, uma identidade. Essa chama é a centelha criadora, a origem de tudo o que você pode ser, fazer ou ter. Ela não é um desejo, ela é a origem do desejo. Porque o desejo, meu amor, não é o começo da jornada, é o sussurro da sua alma dizendo: lembre-se de quem você é. Nesse primeiro capítulo, você vai reencontrar essa força. Vai sentir que não está aqui só para viver a vida como ela vem, mas para moldar, transformar e criar realidades com o poder da consciência. Você não está separada da fonte. Você é a própria fonte em forma de vida humana. E este é o momento em que tudo desperta. A maioria das pessoas acredita que desejar algo é sinal de ambição, ego ou carência. Mas, na verdade, o desejo verdadeiro é a bússola da alma. Ele não nasce de fora, ele brota de dentro. A centelha criadora é esse ponto de partida invisível, mas totalmente real. É o chamado. Quando você deseja algo profundamente, aquilo não está apenas te atraindo. Você está sendo convocada para criar. Desejos são sementes que carregam códigos de expansão, e só você pode ativá-los. Quando você se alinha com esses desejos, você não está simplesmente querendo algo. Você está lembrando de um caminho que já foi traçado espiritualmente. O universo inteiro começa a conspirar quando você responde a esse chamado com consciência, presença e verdade. Mas por que então tantas pessoas desejam e não conseguem? Porque elas esquecem que o desejo por si só não cria. Ele é só o início. A criação começa quando você reconhece que já tem dentro de si tudo o que precisa para manifestar. A centelha não depende do mundo externo. Ela não se apaga com fracassos, nem se apressa com ansiedade. Ela vibra no tempo da confiança, da presença e da verdade. Para despertar essa centelha, você precisa fazer um acordo silencioso com sua alma. Prometer que vai se lembrar todos os dias de quem você é de verdade. Uma co-criadora, uma alquimista, uma filha do universo com o poder de transformar intenção em realidade. E esse poder começa com uma escolha. Acreditar que o invisível é mais real do que o visível. Imagine-se agora no centro de um círculo dourado. Ao seu redor, tudo está em silêncio, e então você sente, algo pulsa no seu coração. Uma lembrança antiga, como se sua alma estivesse sussurrando: você veio aqui para criar. Nesse momento, a centelha se acende mais forte, e junto com ela, uma certeza: você pode, você merece, você é capaz. Porque a verdadeira manifestação não começa com um pedido ao universo, mas com uma declaração interior de poder. A centelha se alimenta da sua decisão. Ela precisa do seu sim. Quando você diz sim ao que deseja de verdade, sem medo, sem culpa, sem dúvida, o universo responde. Porque você deixou de ser apenas uma pedinte de milagres e se tornou a fonte que gera milagres. Agora que a centelha está acesa, precisamos protegê-la. Como uma chama sagrada, ela precisa de alimento vibracional. Pensamentos que nutrem, sentimentos que elevam, palavras que constroem. Cada escolha que você faz pode ou fortalecer essa centelha, ou abafá-la. A dúvida é um vento gelado que tenta apagar sua chama. A comparação é um veneno que corrói sua confiança. Mas a presença, a gratidão e a fé são como óleo perfumado derramado sobre o fogo. Elas fazem a centelha crescer, brilhar e se expandir.
Por isso, a primeira prática deste livro não é um exercício externo, mas um movimento interno. Reconhecer a centelha, dar-lhe espaço e escolher alimentá-la todos os dias. Esse é o verdadeiro despertar. Você não está aqui por acaso. Nada no seu coração é aleatório. Nenhum sonho que pulsa forte dentro de você é irrelevante. Tudo foi plantado aí com um motivo. E esse motivo é a sua expansão. Toda vez que você ignora a centelha, você se afasta de quem realmente é. Mas quando você escuta o chamado e responde com coragem, com entrega, com verdade, você ativa um poder que estava adormecido. Você desperta a consciência da cocriação. Não como uma teoria espiritual, mas como uma experiência viva. Você vai começar a ver sinais, vai atrair encontros, ideias, caminhos, e não será coincidência, será o reflexo da sua nova frequência. Porque quem desperta a centelha, desperta um novo mundo. A jornada da manifestação rápida começa aqui. Não no mundo de fora, mas dentro do seu campo vibracional. E esse campo só se torna fértil quando você reconhece a si mesma como a origem da criação. Os mestres sabiam disso. Os iniciados treinavam isso em silêncio, dentro dos templos. Agora chegou o seu momento. Este livro é um templo. Cada capítulo é uma iniciação. E a primeira iniciação é essa: lembrar-se da centelha que você é. Sinta. Declare, ative, porque agora o universo inteiro está ouvindo a sua frequência e ele responde não ao que você pede com palavras, mas ao que você vibra com sua verdade. Se você está pronta, olhe para dentro. Não busque lá fora o que só pode ser ativado aqui. Você é a centelha. Você é a força. Você é o milagre em movimento. E esse é só o começo. Capítulo 2. A reprogramação do campo interno. Antes de mudar qualquer coisa no mundo ao seu redor, você precisa olhar para dentro. A realidade externa é apenas o espelho da realidade interna. E todo milagre começa com uma limpeza. Uma reprogramação silenciosa. Uma alquimia invisível que acontece no templo sagrado da mente, do coração e da energia que você emite sem perceber. Neste capítulo, vamos atravessar o portal da verdade interior. Vamos descer até o subsolo da sua consciência, onde estão guardadas as raízes mais profundas da sua vibração atual. Ali, entre camadas de memórias, crenças e emoções antigas, está o verdadeiro campo, onde sua vida nasce e se repete. Porque tudo o que você atraiu até hoje não foi apenas fruto do que você quis, mas do que você era por dentro enquanto pedia. É hora de reprogramar esse campo, de limpar os códigos ocultos que estão bloqueando sua manifestação e de reconstruir sua base vibracional com consciência, poder e verdade. O campo interno é formado por 3 elementos principais: crenças, emoções e identidade. Cada um desses elementos vibra como uma senha energética que envia comandos silenciosos ao universo. Se, por exemplo, você deseja a abundância, mas lá dentro sente que não merece ou acredita que dinheiro é difícil, seu campo interno bloqueia a manifestação antes mesmo dela começar. E esse bloqueio não acontece por maldade do universo, mas por coerência vibracional. O universo só pode entregar aquilo que está em ressonância com o que você vibra no fundo do seu ser. Por isso, não basta querer, é preciso se tornar. Não basta imaginar, é preciso encarnar. Reprogramar o campo interno é, portanto, o verdadeiro trabalho da manifestação. O desejo é a seta, mas a energia interna é o arco que impulsiona. Vamos começar com as crenças. Muitas delas nem são suas. Foram herdadas da família, da sociedade, de experiências passadas ou até de outras vidas. São como softwares invisíveis que operam em segundo plano, criando padrões que se repetem sem que você perceba. Eu nunca consigo. Nada dá certo para mim.
É perigoso ter sucesso. Essas frases, muitas vezes sutis, operam como feitiços internos. E o primeiro passo para quebrar esses feitiços é trazê-los à luz. Observe os seus pensamentos automáticos, questione-os, pergunte: de onde isso veio? Isso é verdade absoluta? Quando você questiona uma crença, ela perde o poder de te controlar. E quando você substitui uma crença limitante por uma crença fortalecedora, algo se abre no seu campo. A frequência muda, o caminho se desbloqueia. Agora, vamos mergulhar nas emoções armazenadas. Todo trauma, dor ou rejeição que você viveu deixou um rastro energético. Muitas vezes, o corpo se lembra do que a mente já esqueceu. Você pode dizer que quer amor, mas se dentro de você ainda existe a dor de abandono, essa dor emite uma vibração que repele o que você tanto busca. As emoções não processadas se tornam bloqueios vibracionais. Por isso, reprogramar o campo interno também é um processo de limpeza emocional. Permita-se sentir, chore o que precisa ser chorado, liberte-se da raiva, da culpa, da vergonha. Cada emoção liberada é um peso que sai do seu campo, e cada liberação cria espaço para uma nova vibração entrar. Emoções são energia em movimento. Quando você as acolhe, elas se transformam. Quando você as nega, elas se acumulam. E nada floresce em um terreno sufocado. O terceiro elemento é a identidade vibracional. E aqui mora o segredo mais profundo. Porque você manifesta não aquilo que quer, mas aquilo que acredita ser. Se lá dentro você ainda se vê como pequena, como vítima, como alguém que precisa ser escolhida ou aprovada, o seu campo se fecha para milagres. Mas quando você se reconhece como uma fonte, a criadora, a merecedora natural, tudo muda. A identidade vibracional é como a assinatura energética que você envia para o universo. E para reprogramá-la, é preciso construir uma nova autoimagem vibracional. Como seria acordar todos os dias e dizer para si mesma: eu sou um campo fértil para milagres? Como seria viver com a certeza de que tudo conspira a seu favor? Essa nova identidade precisa ser ensaiada, repetida, incorporada, até que ela não seja mais um mantra, mas sua nova verdade. Você não precisa mudar tudo de uma vez. A reprogramação acontece com presença, com pequenos rituais, com escolhas conscientes. Comece com afirmações que te elevam. Cuide da sua energia como quem cuida de um jardim sagrado. Escolha alimentos, músicas, conversas e ambientes que nutram seu campo. Medite, respire, escreva, observe seus gatilhos emocionais com compaixão. O campo interno responde ao cuidado. E cada pequeno ato de amor próprio é como uma gota de luz dissolvendo os bloqueios antigos. Você vai perceber que com o tempo vai se sentir mais leve, mais receptiva, mais alinhada. E quando isso acontecer, não será coincidência se o que você desejava começar a se aproximar, porque Sexto Universo responde ao que você é, não ao que você diz. Este capítulo é um convite para se olhar com coragem, para escutar sua própria vibração e para fazer com amor a faxina espiritual que tantos evitam. Reprogramar o campo interno é como preparar o solo antes de plantar. É o passo invisível que antecede toda a colheita milagrosa. Por fora, nada parece ter mudado, mas por dentro, uma revolução silenciosa já começou. E essa revolução é o verdadeiro milagre. Porque quando você muda por dentro, o mundo lá fora não tem escolha a não ser refletir essa mudança. Essa é a lei. Esse é o código. E agora ele está ativado em você. Capítulo 3. O segredo do desejo magnético. Nem todo desejo se manifesta, e isso não acontece porque o universo é injusto ou porque você está fazendo algo errado. A verdade é que existem desejos fracos e desejos magnéticos.
O que diferencia um do outro não é a intensidade do pedido, mas a profundidade da vibração que o sustenta. Desejo fraco é aquele que nasce só da mente. Desejo magnético é aquele que vem da alma, atravessa o corpo e se transforma em campo vibracional ativo. É como uma música que vibra o tempo todo dentro de você, mesmo quando está em silêncio. Esse é o segredo. A manifestação não responde a palavras, responde a frequências carregadas de emoção verdadeira. Neste capítulo, vamos transformar seus desejos em ímãs de realidade. Vamos criar imagens emocionais tão vivas, tão detalhadas, tão sentidas, que o universo inteiro vai ter que responder. O primeiro passo é entender que desejar não é o mesmo que pedir. Quando você pede algo, muitas vezes está vibrando carência, ausência, falta. Mas quando você sente o desejo como uma extensão da sua verdade interior, ele se torna magnético. O desejo magnético não grita, ele pulsa. Ele não implora, ele afirma. É como se ao invés de pedir para o universo trazer, você dissesse: eu já sou essa realidade, estou apenas deixando que ela me alcance. A diferença está no tom da energia. Por isso, não adianta visualizar algo por 5 minutos se o resto do dia você vibra dúvida, medo ou escassez. A manifestação responde à sua vibração dominante, e a sua vibração dominante é moldada por aquilo que você sente repetidamente, com emoção e convicção. Para criar um desejo magnético, você precisa construir uma imagem interna viva, detalhada, carregada de emoção. Feche os olhos agora e pense no que você quer manifestar. Mas não pense como um desejo distante. Pense como se já estivesse acontecendo. Onde você está? Quem está com você? Como é o ambiente? Que cheiros você sente? O que está ouvindo? O que está vestindo? A mente inconsciente não diferencia a realidade de imaginação vívida. E quanto mais detalhes você coloca, mais sua mente aceita aquilo como real. E quando sua mente acredita, seu corpo responde. Você sente alegria, empolgação, segurança, gratidão. E essas emoções são o sinal vibracional que ativa o campo da manifestação. Não é apenas sobre pensar o que quer, é sobre o sentir como se já fosse. Agora, vá além da imagem. Traga a emoção, traga propósito. Pergunte-se, por que esse desejo é importante para mim? Que parte da minha alma se realiza com isso? O desejo magnético não é só sobre ter algo, é sobre quem você se torna ao ter isso. Quando o desejo está conectado com sua verdade, ele ganha força. Quando está alinhado com a sua missão de alma, ele ganha velocidade. E quando você sente que esse desejo não é apenas seu, mas é algo que vai expandir a sua luz, tocar outras vidas, realizar algo maior, o universo entra em ação com mais intensidade. O desejo magnético é aquele que te transforma enquanto você o manifesta. Não é sobre ter para ser feliz, é sobre ser feliz agora, enquanto manifesta. Um dos maiores erros é esperar se sentir bem só depois que a manifestação chegar. Mas o segredo está em trazer agora o sentimento que você teria se já estivesse vivendo aquilo. Não é fingir, é acessar. Sua mente tem esse poder, seu coração também. Então, todos os dias, pare por alguns minutos e entre nessa realidade imaginada. Sinta, respire, agradeça como se já fosse real. A cada vez que fizer isso, você fortalece o campo do desejo magnético. Você envia um sinal claro, coerente e poderoso. E o universo responde à coerência. Quando você pensa uma coisa, sente outra e age como se não fosse possível, o sinal se embaralha. Mas quando você pensa com clareza, sente com força e age com fé, o campo se alinha e a realidade responde. Vamos fazer isso virar prática? Escolha um desejo, só um, aquele que pulsa mais forte agora. Crie uma cena mental onde ele já aconteceu.
Coloque todos os detalhes. Use seus sentidos. Imagine você contando para alguém querido o que aconteceu. Veja a alegria nos olhos dessa pessoa. Sinta o orgulho em sua voz. Perceba sua respiração, seu corpo leve, sua alma grata. Fique alguns minutos nessa vibração todos os dias e sempre que sair dela, respire fundo e volte. Isso não é brincadeira de criança. É treino espiritual. É assim que você ensina ao seu campo energético o que é verdade para você. E quanto mais essa verdade se fortalece, mais ela começa a colapsar a realidade ao seu redor. Lembre-se, o desejo magnético não é um capricho, é uma alavanca de evolução. Ele te move para frente, ele te desperta, ele te obriga a crescer e por isso ele exige responsabilidade. Ao magnetizar um desejo, esteja disposta a se tornar a mulher que pode sustentá-lo. O desejo vai te exigir, vai te moldar, vai te lapidar. Mas quando ele vier, e ele virá, você vai perceber que o maior presente não era o que você recebeu. Era a nova versão de si mesma que nasceu no processo. E essa versão é exatamente quem você sempre foi. Só estava escondida atrás de dúvidas, medos e limitações antigas. Agora, você está livre para desejar com força. E mais que isso, para manifestar com poder. Capítulo 4. A fórmula dos 3 pontos. Visão, vibração e verbo. Toda criação poderosa segue uma estrutura invisível. Uma fórmula que não aparece nos livros comuns, mas que é conhecida por todos os grandes manifestadores, mestres espirituais e co-criadores conscientes da realidade. Essa fórmula é simples, mas absolutamente sagrada. Visão, vibração e verbo. Os 3 Vs da manifestação rápida. Quando esses 3 elementos estão desalinhados, nada flui. Mas quando estão em sincronia total, a realidade começa a se dobrar diante de você. Este capítulo é um mapa, um código, um ritual prático e energético para colocar em movimento aquilo que está dentro de você, mas ainda não ganhou forma no mundo. Chegou o momento de transformar sua intenção em manifestação acelerada, e tudo começa com a visão. A visão é o primeiro ponto da fórmula. E aqui visão não significa apenas enxergar com os olhos físicos, significa ver com os olhos da alma, criar uma imagem interna tão clara, tão rica em detalhes, tão verdadeira, que ela se torne uma realidade paralela, vibrando dentro de você. A maioria das pessoas tem desejos vagos, soltos, imprecisos, mas a energia não responde a indefinições. Ela precisa de uma direção clara. Imagine uma câmera de cinema. O que você está filmando? Qual é a cena exata que representa sua manifestação? Que cores aparecem? Que pessoas estão presentes? Como está sua expressão facial? Você precisa tornar essa visão concreta, como se fosse um trailer de um filme que já existe. Porque para o universo te entregar algo, você precisa primeiro construir o molde energético dessa realidade. Depois da visão vem a vibração, e este é o coração da fórmula. Porque você pode até imaginar algo maravilhoso, mas se a sua energia estiver desalinhada com isso, a manifestação não vem. Vibração é o campo emocional que sustenta a sua visão. É a frequência que você emite enquanto pensa, sente e vive no agora. A pergunta aqui é: como você se sente quando pensa no que quer? Se sente empolgada, leve, confiante, ou ansiosa, insegura, com medo de que não aconteça? O universo capta esse sentimento mais do que qualquer outra coisa. Por isso, para acelerar a manifestação, você precisa vibrar como se já estivesse vivendo aquilo. Vibração não se força, ela se constrói com práticas. Meditação, visualização guiada, música, movimento, afirmações. Tudo isso são ferramentas que você pode usar para elevar sua vibração até que ela fique coerente com a realidade que quer atrair. E então chegamos ao terceiro ponto, o verbo.
O verbo é a palavra que você solta no mundo. É aquilo que você fala sobre si mesma, sobre os outros, sobre sua realidade. E cada palavra é uma semente. Muitas pessoas sabotam seus próprios desejos porque dizem frases como: está difícil, eu não consigo, isso não é para mim. Essas palavras, mesmo ditas em tom de brincadeira, têm poder vibracional. Elas reforçam a antiga identidade e alimentam o campo do que você não quer. Mas quando você passa a usar o verbo com intenção, consciência e alinhamento, você cria um novo caminho. Frases como: eu estou pronta, eu sou o campo onde os milagres acontecem, tudo conspira a meu favor. Não são apenas palavras bonitas, são comandos de reprogramação vibracional. Elas ancoram a nova realidade e mantêm o campo estável. Agora, imagine esses 3 elementos trabalhando juntos: visão clara, vibração elevada, verbo alinhado. É como um triângulo sagrado, uma estrutura que sustenta o nascimento de qualquer realidade nova. Quando você vê com clareza, sente com verdade e fala com poder, o universo entende que você está pronta. E ele entrega, porque você não está mais dizendo "eu quero". Você está dizendo com todo o seu ser: eu já sou isso. E essa coerência é magnética. Nada é mais poderoso do que um ser humano em coerência energética com aquilo que deseja. Porque essa pessoa deixa de buscar. Ela passa a emanar. E tudo aquilo que ela emana volta. Faça um exercício agora. Pegue seu desejo mais forte neste momento e pergunte a si mesma: minha visão está clara ou confusa? Minha vibração está elevada ou oscilante? Meu verbo está coerente com o que eu quero criar? Se houver desalinhamento em algum ponto, não se culpe, apenas ajuste. Reescreva sua visão. Eleve sua vibração com práticas simples. Mude as palavras que usa. Isso é um treino, uma dança energética, e quanto mais você pratica, mais fácil se torna. Logo, você vai perceber que está vivendo o que antes só existia dentro de você, porque o invisível sempre antecede o visível. E a fórmula dos 3 pontos é a ponte entre os 2 mundos. Se você alinhar visão, vibração e verbo, nada poderá impedir a chegada do seu milagre. Essa é a base da manifestação rápida. O resto é confiança, entrega e movimento inspirado. Mas o pilar está aqui. Toda a criação passa por essa tríade. Todo novo mundo nasce dessa fórmula. E agora você carrega essa sabedoria. Use com respeito, com consciência e com amor. Você tem o poder, você é a fonte. E agora você tem o código. Capítulo 5. O campo da não resistência. Há um momento silencioso, quase invisível, que separa o desejo da manifestação. Um espaço onde tudo parece parado, mas na verdade, tudo está se reorganizando. É nesse momento que a maioria das pessoas se perde. Elas começam a duvidar, a questionar, a tentar controlar, a correr atrás e, sem perceber, entram em resistência. Mas a verdade é que nada atrasa mais um milagre do que a resistência vibracional. A ansiedade, a dúvida, o medo e o apego não são só sentimentos. São campos de energia que bloqueiam o fluxo do universo. Neste capítulo, vamos aprender a entrar em um estado de consciência mais elevado, chamado de campo da não resistência. Um espaço vibracional onde a manifestação se torna inevitável simplesmente porque você para de impedir que ela chegue. A não resistência não é passividade. Ela é, na verdade, uma das posturas mais poderosas que alguém pode assumir diante do universo. Quando você entra nesse campo, você não desiste do que deseja. Você apenas solta o controle sobre como e quando vai acontecer. Isso muda tudo, porque ao soltar, você envia um sinal claro de que confia. E confiança é a frequência mais alinhada com o fluxo divino. Quando você resiste, é como segurar uma porta com força, tentando forçar a entrada de algo que só pode passar se você
abrir e sair do caminho. A não resistência é isso: abrir, confiar e permitir. Sem ansiedade, sem vigilância constante, sem sufocar o milagre com expectativa. É como plantar uma semente e não cavar o solo todos os dias para ver se ela está crescendo. Mas como saber se você está resistindo? A resistência se manifesta em frases como: por que ainda não aconteceu? Será que vai dar certo? E se nunca chegar, eu preciso disso agora. Todas essas frases, mesmo quando pensadas em silêncio, carregam no peso da escassez e da dúvida. Elas apertam o campo, contraem a energia, afastam o fluxo. A não resistência, por outro lado, é um estado leve. É quando você sente o desejo e o deixa fluir. Você não abandona o sonho, você apenas se recosta no saber interno de que o universo está cuidando de tudo nos bastidores. Você sente paz no processo, e é essa paz vibracional que acelera o tempo invisível entre o pedido e a entrega. Praticar a não resistência é um treinamento diário. Comece observando seus pensamentos. Toda vez que sentir ansiedade, volte ao centro. Respire. Diga a si mesma: está tudo a caminho, eu libero o controle, eu confio. Use essa frase como um mantra de liberação. E então, direcione sua atenção para o agora. Encontre algo que te traga prazer, leveza, beleza. Pode ser ouvir uma música, fazer uma caminhada, dançar, escrever, tomar um banho consciente. Quando você faz algo que eleva sua frequência no presente, você sai do campo da resistência e entra no fluxo da vida. A não resistência é, no fundo, um estado de presença vibracional. É quando você decide que não vai mais sofrer pela demora, porque entende que tudo tem um tempo certo para florescer. Um erro comum é achar que resistir é lutar com força contra algo. Mas muitas vezes a resistência é sutil. Ela se disfarça de esforço, de excesso de afirmações, de visualizações repetidas com medo de esquecer. Ela pode estar até nas práticas espirituais, quando feitas com tensão. O segredo não está em fazer mais, está em fazer com leveza. O campo da não resistência é suave, é como água correndo em um rio. Não força, não empurra, não se desespera. Apenas segue, com confiança de que o caminho se abre naturalmente. E é exatamente nesse fluxo que os milagres se materializam. Não por imposição, mas por sintonia. Agora imagine que o seu desejo já foi lançado ao universo. Ele está navegando entre dimensões, atravessando sincronicidades, conectando pessoas, abrindo caminhos. Mas ele precisa de um campo de aterrissagem tranquilo. E esse campo é você, sua mente, seu corpo, sua energia. Se você está agitada, insegura, controladora, o campo fica turbulento. Mas quando você relaxa, confia e continua vibrando com amor, você se torna um solo fértil, onde tudo floresce. A não resistência é essa vibração fértil. É o espaço interno onde os milagres aterrissam com suavidade, sem esforço, sem empurrão, sem desespero. Apenas acontecem, porque você parou de bloquear e começou a permitir. Por isso, este capítulo é um chamado para soltar, para descansar dentro do processo, para lembrar que o universo trabalha melhor quando você confia. Você não precisa correr atrás, você precisa se alinhar. O resto é consequência natural. Quando você entra no campo da não resistência, a manifestação não só se aproxima, como se torna inevitável, porque você deixou de ser uma barreira vibracional e se tornou um canal limpo, leve e disponível para receber tudo o que já é seu. Capítulo 6. A energia da entrega criativa. Existe um ponto na jornada da manifestação em que a ação precisa cessar. Um momento em que já não há mais o que forçar, o que repetir, o que tentar controlar. Esse ponto não é o fim do processo. Pelo contrário, é o exato instante em que tudo começa a se acelerar no invisível. Esse ponto se chama
Entrega criativa. E diferentemente do que muitos pensam, entregar não é desistir. Entregar é um ato sagrado, um gesto de confiança tão profundo, tão pleno, que a própria realidade se curva diante dele. Neste capítulo, vamos entender o que é entregar de verdade. Como liberar o controle sem perder a intenção. Como abrir mão do como e do quando sem soltar o desejo. A entrega criativa é a ponte entre o esforço e o milagre. E quem aprende a atravessá-la, acessa um novo nível de manifestação. A mente humana tem o hábito de querer controlar tudo. Ela quer saber exatamente como o milagre vai acontecer, quem vai estar envolvido, em quanto tempo, de que forma. Mas o universo não trabalha com lógica linear. Ele opera com sincronicidade, com surpresa, com infinitas possibilidades. E quando você tenta controlar demais o caminho, você limita a inteligência do todo. A entrega criativa é a arte de continuar querendo, sem precisar mais se apegar. É como soltar um barco no rio, sabendo que ele vai chegar ao oceano, mesmo que você não veja o trajeto. Você ainda deseja, você ainda vibra, mas você não sufoca mais o processo com ansiedade. Você solta, sorri e continua vivendo. Um dos maiores equívocos sobre a entrega é achar que ela acontece com palavras. Mas a entrega verdadeira é vibracional. Você não diz "eu entrego", você sente. É uma sensação interna de paz, de leveza, de "já está feito". Você não precisa mais pensar naquilo o tempo todo, porque confia que está vindo. Você não precisa verificar se o universo ouviu, porque sente que já está em movimento. A entrega criativa acontece quando o desejo deixa de ser uma obsessão e passa a ser uma certeza silenciosa. Você sabe que vai chegar. E por isso, você libera espaço interno para viver o agora com plenitude. E esse espaço é onde os milagres entram. Praticar a entrega criativa não é abandonar suas práticas espirituais, suas visualizações ou seus rituais. É fazer tudo isso com leveza, com suavidade, com alegria, sem apego, sem desespero, sem cobrança. A entrega acontece quando você percebe que não precisa mais fazer por obrigação, e sim por prazer. Você reza porque sente conexão, não porque está com medo. Você visualiza porque se eleva, não porque quer controlar o tempo. Você age com inspiração, não com tensão. A entrega criativa é o estado onde a ação se torna a expressão do ser. Não uma tentativa de manipular o universo. É aqui que a frequência muda, porque tudo o que você faz passa a ser um reflexo da confiança, não da carência. Vamos fazer um exercício agora. Pense em algo que você deseja muito, algo que vem carregando há dias, semanas ou até anos. Agora, respire fundo e diga mentalmente: eu te solto, eu te amo, eu confio. Sinta como essa simples frase muda sua vibração. Você não está dizendo que não quer mais. Você está apenas soltando as amarras invisíveis da ansiedade. Está entregando nas mãos da força maior. Está reconhecendo que há uma inteligência que enxerga além da sua visão limitada. E essa inteligência quer te surpreender. Mas para isso, ela precisa de espaço. E o espaço só se abre com a entrega. Algumas manifestações só acontecem depois da entrega. Porque o universo não responde apenas à sua vontade. Ele responde à sua maturidade vibracional, à sua prontidão interior. E a entrega é o maior sinal de que você está pronta. Porque ela mostra que você já não depende do resultado para ser feliz. Você é feliz agora. E essa felicidade cria um campo fértil onde o milagre floresce sem esforço. O desejo ainda existe, mas ele vibra leve, flutuando como uma pluma nas mãos do divino. E o que flutua chega mais rápido. A entrega criativa é, acima de tudo, um gesto de amor. Amor por si mesma, por sua jornada, pelo tempo perfeito de cada coisa. É o momento em que você diz para o universo: eu confio tanto em ti
que já celebro antes mesmo de ver. E essa celebração silenciosa é o que muda tudo. Você não espera mais para vibrar alegria. Você já vibra agora. Você dança antes da música tocar. E é isso que faz a música começar. Porque o universo ama quem celebra antes. Quem confia mesmo sem ver. Quem continua em paz, mesmo sem ter o controle. Esse é o verdadeiro poder da entrega. Um poder suave, silencioso e profundamente magnético. Capítulo 7. O código da gratidão antecipada. Existe uma chave dourada que abre todas as portas do universo. Uma frequência tão poderosa, tão pura e tão elevada, que nenhuma manifestação resiste a ela. Essa chave se chama gratidão antecipada. É o segredo silencioso dos mestres, a ponte invisível que conecta o desejo ao milagre. Porque enquanto a maioria das pessoas agradece só depois que algo acontece, quem conhece os códigos ocultos da manifestação agradece antes. Sente como se já tivesse recebido, vibra como se já estivesse vivendo, e é exatamente essa vibração que antecipa o futuro desejado e traz o invisível para o agora. Neste capítulo, vamos mergulhar nessa prática sagrada. Vamos entender por que a gratidão antecipada é mais que uma técnica, é um portal. E quem aprende a ativá-lo nunca mais espera, apenas recebe. A gratidão é uma das frequências mais altas que existem. Ela vibra no mesmo campo da abundância, da alegria e do amor incondicional. Mas a gratidão antecipada vai além. Ela é uma dotada declaração energética de fé. Um gesto que diz: eu não preciso ver para crer, eu creio e por isso vejo. Quando você agradece por algo que ainda não se materializou, você está dizendo ao universo: isso já é real para mim, já vibra dentro de mim, eu já estou pronta. E o universo, ao receber esse sinal, entende que não há mais bloqueios, dúvidas ou resistência, porque você já se sente quanto em posse do milagre. E quem sente que já tem, atrai com mais força do que quem apenas deseja. Mas é importante entender, a gratidão antecipada não é uma encenação. Ela precisa ser sentida de verdade. Não adianta repetir "eu agradeço" de forma mecânica se por dentro você está duvidando. A vibração não mente. Por isso, a prática começa internamente. Feche os olhos. Imagine aquilo que você deseja com riqueza de detalhes. Sinta-se dentro dessa cena. E então, permita que seu coração se encha de gratidão. Como você se sentiria se isso já tivesse acontecido? Como estaria sua respiração, seu corpo, seu olhar? Essa emoção é o sinal. Essa vibração é o código. Você não está apenas agradecendo com palavras. Você está vibrando gratidão como uma verdade celular. E é isso que cria o campo magnético da realização. Pratique essa técnica todos os dias. Escolha um momento de silêncio. Visualize o que quer. Sinta. E então diga: obrigada, universo. Obrigada, vida. Obrigada, eu. Repita isso não como um mantra vazio, mas como uma celebração daquilo que já é. Dance se quiser. Sorria. Coloque uma música suave. Escreva no papel: sou imensamente grata por... E complete com o que deseja. Faça isso com amor, com verdade, com leveza. Aos poucos, você vai perceber algo mágico. Sua frequência vai mudar. Você vai começar a se sentir mais abundante, mais conectada, mais feliz, mesmo antes da manifestação. E quando esse estado se torna o seu novo normal, o milagre não tem outra escolha a não ser aparecer. A gratidão antecipada também dissolve a ansiedade, porque quando você está vibrando gratidão, você não está mais esperando, está vivendo. Não há tensão, não há pressa, há confiança, e confiança gera fluxo. O
O universo não resiste à energia de alguém que celebra o invisível como se fosse visível, porque essa pessoa se tornou um canal limpo, aberto e receptivo. Ela não está mais pedindo, ela está acolhendo. Não está mais tentando forçar, está permitindo. E esse estado de permissão é onde os milagres acontecem com mais velocidade, fluidez e perfeição. Talvez você esteja se perguntando, mas como vou agradecer por algo que ainda não tenho? A resposta é simples, você já tem. Pode não estar no plano físico ainda, mas já existe no campo energético. Toda a criação nasce primeiro no invisível. E quando você entra em sintonia com essa realidade vibracional, você se alinha com o tempo do universo. Você entende que tudo está vindo e, por isso, já celebra agora. Gratidão antecipada é como regar uma semente com amor. Você não precisa ver a flor para saber que ela está nascendo. Você apenas confia e cuida, e um dia ela floresce, naturalmente, silenciosamente, exatamente no tempo certo. A partir de agora, transforme a gratidão antecipada em um estilo de vida. Agradeça não só pelos desejos, mas pela fé, pela jornada, pelos aprendizados. Agradeça pelas pequenas sincronicidades, pelas intuições que surgem, pelas pessoas que cruzam seu caminho, pela inspiração que chega nos momentos de silêncio. Tudo isso faz parte do milagre. O universo ama quem reconhece as pistas antes do prêmio. E quanto mais você agradece, mais você atrai. Porque a gratidão é um imã, um campo de luz, um perfume espiritual que torna tudo mais fértil. Capítulo 8. O rastro de ações alinhadas. Você pode ter uma visão poderosa, uma vibração elevada e até sentir profunda gratidão antecipada. Mas nada se materializa sem movimento. O universo ama o invisível, mas ele se manifesta no visível. E é por isso que existe uma lei silenciosa da manifestação que não pode ser ignorada. Ação alinhada. Não qualquer ação, não esforço cego, mas movimento consciente, guiado, inspirado. Neste capítulo, vamos entender o que é o rastro das ações alinhadas. Vamos descobrir como seguir os pequenos sinais que o universo deixa no seu caminho e como transformar passos simples em catalisadores de milagres. Porque sim, minha vida, você manifesta com a mente, mas move com os pés. A ação alinhada é diferente da ação forçada. Ela não nasce da pressa, da ansiedade ou da tentativa de controlar o resultado. Ela nasce do fluxo, da intuição, do momento certo. É aquela ideia que chega durante o banho, aquele impulso de mandar uma mensagem, de aceitar um convite, de estudar algo novo. São movimentos pequenos, mas carregados de energia divina. Eles vêm sem pressão, mas com propósito. E quanto mais conectada você está com seu campo vibracional, mais facilmente você reconhece essas ações. É como se o universo colocasse pequenas setas douradas no seu caminho, e tudo o que você precisa fazer é segui-las com leveza. Para ativar o rastro de ações alinhadas, o primeiro passo é entrar em estado de escuta. Isso significa silenciar o barulho externo, meditar, respirar, caminhar sozinha, escrever o que sente, porque quanto mais barulho houver dentro de você, mais difícil será ouvir a direção do seu coração. A intuição é sutil, ela não grita, ela sussurra, e esse sussurro traz os próximos passos. Às vezes será uma ação corajosa, outras vezes será algo simples, como arrumar um cômodo da casa ou organizar uma gaveta. Não subestime os pequenos gestos. Cada ação alinhada carrega uma frequência que altera o campo. E é essa mudança vibracional que abre portas invisíveis. Muitas pessoas travam nesse ponto porque acreditam que a manifestação deve acontecer de forma mágica, sem precisar se mover. Mas isso é um mito. A mágica está no movimento. Só que não é um movimento pesado, desesperado ou desconectado. É um passo leve, mas decidido.
Quando você age a partir da inspiração, em vez da obrigação, tudo flui melhor. Você não precisa saber todos os passos, só o próximo. E o próximo passo quase sempre já está diante de você, só esperando o seu sim. Quando você segue o impulso alinhado, você se aproxima da realidade desejada, porque você sai do campo mental e entra no ritmo do universo. Imagine a manifestação como uma dança. Você dá um passo, o universo responde. Você se movimenta, o universo reorganiza. Mas se você para, bloqueada pelo medo ou pela dúvida, o fluxo estagna. A ação alinhada é o que mantém a dança viva. E quanto mais você se movimenta com confiança, mais o universo acelera a música. Às vezes, uma ação alinhada pode parecer insignificante, mas no plano energético, ela é um sinal de que você está pronta. Pronta para receber, pronta para cocriar, pronta para caminhar com o invisível lado a lado. Para praticar isso, comece com perguntas simples ao acordar. Qual é a menor ação que posso fazer hoje em direção ao meu sonho? O que meu coração está me pedindo agora? O que me aproxima da realidade que desejo, mesmo que discretamente? Escreva as respostas, confie no que vier e, principalmente, haja. Mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça tolo, o universo se move com quem se move, e cada passo alinhado é um portal que se abre. Este capítulo é o chamado para sair da imobilidade espiritual, para parar de esperar a condição perfeita, para perceber que o milagre não vai cair do céu enquanto você está parada. Ele está esperando que você comece a andar. E quando você começa a andar, tudo se conecta, pessoas aparecem, oportunidades surgem, ideias se revelam, porque o universo honra quem age com o coração, quem planta com fé, quem caminha com amor. O rastro das ações alinhadas é o caminho invisível entre o sonho e a realidade. E ele começa com o seu primeiro passo. Capítulo 9. O tempo do invisível. Como confiar durante a espera. Há um momento na jornada da manifestação em que tudo parece parado. O desejo foi lançado, a energia foi elevada, as práticas foram feitas, mas o milagre ainda não chegou. E é exatamente aqui que muitas pessoas desistem. Elas confundem silêncio com ausência, imobilidade com fracasso. Mas o que elas não percebem é que é nesse espaço invisível que a mágica acontece. O tempo do invisível é o útero onde os milagres estão sendo gestados. É o intervalo sagrado entre o plantio e a colheita. E quem entende isso, quem respeita esse tempo, quem permanece firme mesmo sem provas, ativa uma frequência rara, a confiança plena. Neste capítulo, vamos aprender a descansar dentro do processo, a confiar no invisível e a permanecer vibrando luz, mesmo quando o mundo ainda parece escuro. O tempo do invisível é desafiador porque vai contra tudo o que fomos ensinadas. Vivemos numa sociedade imediatista que exige provas rápidas, resultados visíveis, conquistas palpáveis. Mas o universo não funciona sob pressão. Ele opera em ciclos, em ritmos, em silenciosas orquestras que tocam notas que os olhos humanos ainda não veem. Quando você entra no tempo do invisível, é como se estivesse no escuro de um cinema minutos antes do filme começar. Está tudo pronto. Só falta a luz acender. E é nesse breu que a sua fé é testada. Porque é fácil confiar quando tudo está fluindo. Mas a verdadeira fé nasce quando nada está acontecendo. E ainda assim, você acredita. Durante esse tempo, você pode sentir vontade de desistir, de voltar atrás, de ceder às vozes internas que dizem não vai dar certo. Mas é justamente aí que você deve se lembrar. O silêncio não é ausência, é preparação. As raízes crescem no escuro antes da flor aparecer. O bebê se forma no ventre antes de ser visto.
A borboleta se transforma na escuridão do casulo. E com você não é diferente. Enquanto nada parece se mover do lado de fora, algo muito poderoso está acontecendo dentro de você. Sua vibração está se consolidando, sua mente está sendo treinada, seu campo energético está se alinhando. E tudo isso está criando no terreno necessário para que o milagre chegue e permaneça. A grande pergunta aqui é: como confiar durante a espera? A resposta é simples, mas profunda. Cultivando presença. A cada dia, escolha estar no agora. Não no futuro que ainda não chegou, nem no passado que já se foi. Agradeça pelo que já é. Cuide do que está ao seu alcance. Sinta prazer nas pequenas coisas. Leia algo que eleve, ouça uma música que acalme, abrace alguém com o coração. Quando você vive o presente com plenitude, o futuro chega mais rápido. Porque o tempo do invisível não é tempo perdido, é tempo sagrado. E quando você honra esse tempo, você mostra ao universo que está pronta para receber, não como uma fugitiva da realidade, mas como uma rainha no seu trono de fé. Muitas vezes, esse tempo também será um convite ao desapego, não do desejo, mas do controle, do medo, da pressa. Confiança é dizer: eu não vejo, mas eu sei. É respirar fundo quando a mente diz desista e o coração responde continue. É sorrir mesmo sem motivo aparente, porque algo dentro de você sente que o milagre está vindo. Confiança é uma escolha, uma prática, um músculo que se fortalece toda vez que você resiste ao impulso de duvidar. E quanto mais você escolhe confiar, mais clara fica a sua frequência. E quanto mais clara a frequência, mais rápido o universo responde. Se você está vivendo esse tempo agora, eu te convido a não lutar contra ele, a não implorar por sinais, a não se martirizar por ainda não ter acontecido. Em vez disso, dance com o invisível. Fale com o universo como quem fala com um velho amigo. Escreva cartas ao seu futuro como se ele já estivesse acontecendo. Celebre o invisível como se fosse visível, porque a única coisa que separa o sonho da realidade é o tempo. E quando você se alinha com o tempo divino, tudo se encaixa, tudo se revela, tudo floresce no momento certo, no ritmo certo, com a perfeição que só o universo conhece. Esse capítulo é um lembrete. O invisível é mais real do que você imagina. E ele está te ouvindo. Está trabalhando por você. Está preparando algo que talvez vá muito além do que você pediu. Por isso descanse, confie, respire, caminhe com leveza. Porque quem sabe esperar com fé atrai o extraordinário. E esse extraordinário já está no caminho. O seu único trabalho agora é segurar firme a vibração e manter acesa a chama, porque o invisível não é o fim. É Zulum, ou nascimento silencioso do milagre. Capítulo 10. O portal da manifestação instantânea. Chegamos ao capítulo 10. Fique até o fim, pois mostrarei um ritual poderoso para manifestar seus desejos mais rápido. Este é o momento em que todos os códigos que você despertou ao longo dessa jornada se unem em um só campo. Um campo de manifestação instantânea. Até aqui, você aprendeu a ativar sua centelha criadora, a reprogramar o seu campo interno, a magnetizar seus desejos, a alinhar visão, vibração e verbo. Você mergulhou na não resistência, aprendeu a entregar com confiança, a agradecer antes de ver, a agir com consciência e a confiar no tempo do invisível. Agora chegou a hora de integrar tudo isso em um único ritual. Um momento sagrado onde você se coloca diante da vida e diz com alma e presença: eu estou pronta. Este capítulo é um portal, e ao atravessá-lo, você não será mais a mesma. Porque a mulher que entra aqui é a mulher que manifesta com o olhar, com o coração, com a vibração. A mulher que não pede, cria.
A manifestação instantânea não significa que tudo vai acontecer de um segundo para o outro, como mágica. Significa que o seu campo está tão limpo, alinhado e coerente que a realidade começa a responder com velocidade, fluidez e precisão. O que antes levava anos, agora pode levar dias. O que antes parecia impossível, agora chega com naturalidade. Porque você não está mais vibrando falta, está vibrando e ser. Você se tornou a realidade que deseja viver. E o universo não tem escolha a não ser refletir isso de volta. É como olhar num espelho. Você sorri. O reflexo sorri. Você vibra abundância. A vida entrega a abundância. Você vibra amor. O mundo devolve amor. Tudo parte de você. Sempre partiu. Antes de abrir o portal final, respire profundamente. Coloque a mão sobre o seu coração. Sinta a energia que pulsa aí dentro. Essa energia é a mesma que cria galáxias, que move planetas, que transforma pensamentos em matéria. Essa energia é Deus em movimento, e ela vive em você. Nunca duvide disso. Você não é só alguém tentando manifestar um desejo, você é a própria fonte criadora manifestando a si mesma. Agora, visualize à sua frente um grande círculo de luz. Ele pulsa em tons dourados, azuis e violetas. Esse é o portal, o lugar onde todas as versões de você se encontram, onde o que você quer e o que você é se tornam uma coisa só. Sinta o chamado. Você está pronta para atravessar. Agora, repita mentalmente ou em voz alta: eu ativo em mim todos os códigos de manifestação. Eu vibro como quem já tem. Eu ajo como quem já vive. Eu agradeço como quem já recebeu. Eu me torno o milagre que eu buscava. A partir de agora eu não espero. Eu manifesto. Sinta essas palavras entrando em cada célula do seu corpo. Imagine uma luz intensa descendo pelo topo da sua cabeça, preenchendo você por inteiro. Essa luz está despertando a sua identidade vibracional mais elevada. A mulher que sabe, que sente, que manifesta. E agora, visualize sua realidade ideal. Não como algo distante, mas como algo que já está acontecendo. Veja-se vivendo, sorrindo, sentindo, tocando. Veja os detalhes. Sinta a textura da vida que você deseja. Inspire essa realidade. Expire qualquer dúvida. E então, atravesse o portal. Em pensamento, em vibração, em alma. E quando atravessar, saiba: você chegou. A partir desse momento, nada mais será como antes. Você pode até viver os mesmos dias, caminhar pelas mesmas ruas, conversar com as mesmas pessoas, mas por dentro, sua frequência mudou. E quando a frequência muda, a vida responde. Sincronicidades vão surgir, ideias vão chegar, oportunidades vão bater à porta, pessoas novas, experiências inesperadas, caminhos que antes pareciam fechados, agora estarão abertos. Porque você mudou, você parou de procurar lá fora e passou a criar de dentro. Esse é o verdadeiro milagre. Não o que acontece do lado de fora, mas o que desperta dentro de você. Antes de encerrar, saiba disso. O portal da manifestação instantânea não se fecha. Ele está dentro de você. Você pode acessá-lo sempre que quiser, a qualquer momento. Basta fechar os olhos, respirar, alinhar-se e lembrar quem você é. Você é criadora, você é campo, você é canal. Você é a manifestação em forma humana. Honre isso, celebre isso, caminhe com isso. E sempre que sentir dúvida, volte a esse espaço. Leia novamente cada capítulo. Escute novamente sua voz interior. Porque agora você tem a fórmula. E ela é sua para sempre. Ritual final do livro. Acenda uma vela. Coloque uma música que eleve sua alma. Fique em silêncio por alguns minutos. Visualize tudo o que deseja. Sinta, agradeça, declare e então diga em voz alta: está feito, eu sou.